E fala galera, mais um vídeo aqui no Nerdástico e hoje vamos ter um novo quadro aqui no canal que vai se chamar Dossiê Nerd. Exatamente, a gente vai trazer toda semana uma história nova sobre a origem, poderes, todas as características de algum determinado personagem dos quadrinhos. E aproveitando a hype da nova série da Marvel, Falcão e Soldado Invernal, vamos trazer aqui a história de origem, conhecer um pouco mais sobre os poderes, todas as características e aparições do Falcão, explicar aqui como um personagem que surgiu para ser um inimigo do Capitão América acabou herdando o manto de Sentinela da Liberdade do próprio Steve Rogers. Então, se você quer aproveitar a série ao máximo, conhecendo tudo sobre os personagens de antemão, peço que se inscreva no canal e ative o sininho, pois vai ser muito maneiro. E, sem mais delongas, bora lá! Sam, desde muito cedo, teve que conviver com tragédias e problemas familiares. O seu pai, que era um pastor da região do Harlem, em Nova York, acabou sendo brutalmente assassinado ao tentar apartar uma briga. E crescendo no Harlem, Sam sempre tentou não entrar para o mundo do crime, mas não conseguiu e acabou se tornando um membro da máfia ali de Nova York, sendo um criminoso de nome Snapped. Ocorre que, trabalhando como um mafioso, Sam acabou sendo sequestrado pelo Caveira Vermelha, que queria usá-lo como cobaia para testar os poderes do cubo cósmico, a fim de ganhar poderes que derrotassem o Capitão América. Sam acaba adquirindo poderes de conversar com aves e foi treinado para que fosse um exímio lutador tão feroz que derrotasse Steve Rogers. Porém, ele se volta contra o vilão da Hydra e se une ao Capitão América para derrotá-lo. Steve Rogers, vendo o potencial de Sam, decide adotá-lo como um pupilo, treiná-lo para juntos combater o crime. E assim surge o Falcão. Atuando sob o codinome de Falcão, Sam rapidamente acaba se destacando. Ganhou também uma armadura com asas feitas de vibranium do próprio T'Challa para que permitisse voar junto dos pássaros que ele controlava. Seus feitos foram tão reconhecidos que ele chegou a integrar a SHIELD, sendo líder de seus super agentes. Também participou dos Vingadores, porém percebendo que só entrou no grupo para ser usado como símbolo, por conta de ser negro, resolveu sair. Por ter Steve Rogers como um mestre praticamente, Sam, durante os eventos de Guerra Civil, acaba ficando do lado do Capitão América em toda a treta envolvendo o registro de super-humanos. Luta do lado dele até o fim e, por ser praticamente o braço direito de Steve Rogers, ele acaba sendo incumbido de procurar Bucky Barnes para tentar achar e resgatar o Soldado Invernal durante os eventos da grande e maior saga. Bem, após os eventos de Guerra Civil, Steve Rogers acabou sendo assassinado. Assim, Sam decide se registrar na nova lei e atuar como herói no Harlem. Além disso, junto a Sharon Carter, eles são convocados para investigar o assassinato de Capitão América e descobrem que tudo foi um plano orquestrado pelo Caveira Vermelha. Após conseguir descobrir tudo isso, Tony Stark acabou convidando mais uma vez Falcão para se tornar membro dos Vingadores, para atuar no supergrupo. E dessa vez o Falcão acabou aceitando e fazendo parte do supergrupo de heróis. Ocorre que, como sempre, nas histórias em quadrinhos, os personagens voltam à vida, e foi o caso de Steve Rogers. Mesmo Caveira Vermelha tentando matá-lo, ele acabou sobrevivendo e voltou a atuar como Capitão América, só que não durou muito tempo. Acontece que Steve percebeu que o soro do super soldado não estava mais em seu corpo, resolvendo assim deixar de ser o Capitão América e passar o manto adiante. E por que não escolher o seu principal pupilo, seu principal braço direito por muitos anos? Assim, Sam Wilson acaba herdando o manto de Sentinela da Liberdade e se torna o novíssimo Capitão América. Tendo Sam como novo Capitão América, a Marvel decidiu dar um tom muito mais político e social ao personagem, pois o Steve Rogers era um personagem ali que tentava ficar meio que à parte de todas as questões políticas e sociais que rolavam nos Estados Unidos, assim. Já Sam resolveu ser um pouco mais diferente, resolveu levar a fundo a noção do que era ser o Capitão América. Assim, logo de cara, logo que assume o manto, ele decide sair da SHIELD e do governo dos Estados Unidos. Ele não trabalhava para mais nenhuma instituição. Ele fez até um comunicado, uma coletiva, onde ele falava que o Capitão América não deveria defender um governo, e sim a sua população. Obviamente, a população dos Estados Unidos ficou muito dividida em relação a essa decisão de Sam Wilson. Tanto que muitos o chamavam de Capitão Anti-América, ou Capitão Socialista, ou Capitão Anti-Constituição dos Estados Unidos. Sim, isso aconteceu mesmo. A treta foi tanta que muitos congressistas dos Estados Unidos não aceitavam essa decisão dele e queriam tirar o título de Capitão América de Sam Wilson e passar por alguém de confiança.
Onde será que eu já vi essa história, né? Mas mesmo com muita pressão, Sam Wilson continuou trabalhando como Capitão América durante muitos anos. Tanto é que mesmo quando Steve Rogers conseguiu voltar a ficar jovem, conseguiu ter de novo o seu soro de super soldado, o próprio Steve Rogers, vamos lá, falou que o Sam deveria continuar atuando como Capitão América, pois o Steve Rogers acreditava e concordava nas atitudes de Sam Wilson. Mais ainda, o maior símbolo do Capitão América, que é seu escudo, não voltou para o Steve Rogers, continuou com Sam Wilson. O próprio Steve falou, cara, fica com o escudo aí, cara, você tá usando melhor do que eu. Então assim, se o próprio Capitão América concordava com as ações do Sam, quem somos nós? Né? Mas mesmo com o apoio do próprio Capitão América original, Sam Wilson acabou desistindo de usar o manto, pois ele acreditava, né? Pois tudo que ele acreditava, ele percebeu que não dava para usar o manto, pois ele mesmo diz em uma das suas coletivas, quando ele deixa de ser o Capitão América: para vestir a bandeira dos Estados Unidos é preciso acreditar incondicionalmente no país pelo qual se luta, e no momento eu não tenho mais essa convicção. Assim ele desiste de vestir o manto de Capitão América e volta a atuar como Falcão. Mas isso não dura por muito tempo, pois acontece que, mano, nossa, essa história é muito complexa, né? Ocorreu um evento na Marvel chamado Império Secreto, onde surge um Capitão América, membro da Hydra fascista, que assume o poder nos Estados Unidos e acaba meio que criando uma ditadura neonazista fascista ali dentro. E, por conta disso, o Sam, não concordando, obviamente, com o caminho que o seu antigo mestre resolveu escolher, ele acaba voltando a utilizar o manto de Sentinela da Liberdade, o manto de Capitão América. Agora vamos falar um pouco dos poderes do Falcão, dos poderes de Sam Wilson. Os poderes de Sam incluem sua conexão telepática com os pássaros, causados pelo experimento do Caveira Vermelha, em seu corpo usando o cubo cósmico. Além disso, ele também tem um grande treinamento militar, uma grande habilidade de luta, e ele adquiriu essa habilidade por conta do seu treinamento durante o seu período na Hydra e também por ter sido treinado pelo Capitão América e pela SHIELD. Então assim, o cara sabe lutar muito. Além dos quadrinhos, Sam é presença frequente nas animações dos Vingadores e no cinema teve sua primeira participação em Capitão América Soldado Invernal, onde ele ajudou Steve Rogers a evitar um golpe da Hydra dentro da SHIELD. Após isso, ele sempre foi presença recorrente nos filmes dos Vingadores e do Capitão América, e até chegou a ter uma participação rápida no primeiro Homem-Formiga. E bem, galera, esse foi mais um vídeo no Nerdástico, espero que vocês tenham gostado, e lembrando que semana que vem vamos falar do Soldado Invernal, então já peço que se inscreva no canal, ative o sininho e dê aquele like maroto para nos ajudar, pois ajuda muito. E comentem aqui embaixo quais personagens vocês querem que apareçam aqui no Dossiê Nerd, pois assim, tem muita coisa que a gente pode falar. Então, eu fico por aqui e como sempre digo no final, tchau!